A pergunta hoje é: qual é o tratamento para o câncer de próstata? Pessoal, então vamos lá. Esse é um vídeo complementar ao vídeo anterior, que é sobre diagnóstico do câncer de próstata. Eu vou tentar ser o mais didático possível, falando para vocês como eu falo para os pacientes dentro do consultório. Obviamente, vamos tentar usar uma linguagem o menos técnica possível para ser bem claro para todo mundo, ok? Resumindo muito rapidamente o vídeo anterior, nós temos que fazer o diagnóstico. A primeira abordagem é o toque, famigerado toque, com o PSA. Baseado nesse primeira triagem, vai se levantar uma suspeita de câncer de próstata, se o toque está alterado, se o PSA está alterado, ou então os dois exames estão alterados. Baseado nisso, eu vou tomar uma decisão de fazer uma biópsia ou não. Com a biópsia realizada, eu vou ter a confirmação de uma suspeita diagnóstica pelo PSA e pelo toque. Essa biópsia, ela vai dar um resultado, vai dar uma nota, que é uma nota de agressividade do tumor. Isso é muito importante para a segunda fase. Depois do diagnóstico, que é feito pela biópsia, nós vamos para o estadiamento. A classificação em termos de agressividade, que a biópsia já me dá, e segundo, se esse tumor está só na próstata, se está ao redor da próstata também, ou está em outros órgãos à distância. Isso é muito importante para o terceiro passo, que é a decisão terapêutica. A decisão terapêutica, então, vai se basear no grau de agressividade do tumor. Isso é pela biópsia. Então, eu vou tomar uma decisão inicialmente se esse tumor é extremamente agressivo ou um tumor de agressividade mais baixa. 2. Eu preciso saber se o tumor está somente na próstata, ao redor da próstata ou, além de ao redor da próstata, em outros órgãos, que é a chamada metástase. Para isso, eu vou usar dois exames basicamente. A ressonância, que vai me dizer se a próstata está comprometida a um lado só, o outro lado, se esse tumor está ao redor da próstata e se eu vou ter alguma dificuldade na decisão cirúrgica. Segundo exame, o PET scan, que pode ser usado também a cintilografia óssea. PET scan é um exame muito moderno, relativamente recente, que vai me determinar se eu tenho tumor da próstata em outros órgãos, preferencialmente o esqueleto. O câncer de próstata procura geralmente na metástase contaminar o esqueleto ósseo. Então eu vou somar as informações da biópsia, que me dá a agressividade do tumor, da ressonância, que me diz se o tumor está retido à próstata ou está ao redor da próstata, e o do PET scan ou então da cintilografia, que vai me dizer se esse tumor está além da próstata e ao redor em outros órgãos também. E um fator muito importante que nós temos a agregar a essas questões técnicas é o estado de saúde do paciente, porque o câncer de próstata pode envolver, então, que nós vamos ver a seguir, uma cirurgia que não é pequena, uma cirurgia de médio para grande porte. Então, se eu tenho um paciente que está com a saúde comprometida, isso vai interferir na minha decisão terapêutica, que é o tema que nós estamos conversando agora. Então, como vocês perceberam, existem quesitos técnicos para nós decidirmos se vamos tomar um tratamento ou outro e quesitos individuais de saúde do paciente. Então, é muito importante deixar muito claro, o tratamento do câncer de próstata, vamos usar um termo bem clichê, ele é customizado, é bem individualizado. Então, muitas vezes o paciente no consultório traz soluções porque o meu amigo foi operado de tal maneira, ou não operou, ou fez um tratamento X, Y ou Z, que isso não se aplica a todos os pacientes. Então, é muito importante que não se venha com preconceitos, né, em relação ao tratamento do câncer de próstata. Esteja ouvindo o profissional que está lhe atendendo, o urologista qualificado para conduzir esse tipo de tratamento. É extremamente individualizado, como eu falei, customizado, então leva em consideração os quesitos técnicos de cada tipo de câncer. Lembrando, a próstata não tem um só tipo de câncer, são 5 tipos de câncer.
baseado nesse tipo de câncer, no estadiamento, se a doença está só na próstata, ou ao redor da próstata, ou em outros órgãos, e temos que considerar a saúde do paciente. Então, é muito individualizado e não se aplicam soluções de uma pessoa à outra. Vamos deixar isso muito bem claro. Vamos lá. Tratamentos numa escala de agressividade. Tumores muito iniciais, de baixa agressividade, que são determinadas pela biópsia, sem nenhum sinal de comprometimento ao redor da próstata ou comprometimento de outros órgãos, as metástases, muito frequentemente nós não adotamos nenhum tipo de tratamento, por incrível que pareça. Isso chama muita atenção. É uma decisão tomada em grandes congressos internacionais, onde se entendeu que tumores, cânceres de próstata, dependendo do tipo, muito iniciais, podem ser somente acompanhados durante um período geralmente de 6 meses. Após 6 meses, é feito toda a fase diagnóstica novamente. Precisamos estudar se esse tumor curou sozinho. Isto é possível para o câncer de próstata. Vamos deixar claro que não é para qualquer tipo de câncer, né, gente? Determinados tipos de câncer de próstata podem curar sozinho no período de 6 meses em indivíduos sadios. Então, por incrível que pareça, um tratamento do tipo de câncer de próstata, adenocarcinoma, de baixa agressividade e muito inicial, pode ser adotado o não fazer nada durante 6 meses. Refaz-se todo o diagnóstico, a biópsia novamente, e vai se conferir se esse câncer curou sozinho ou não. Este é o primeiro tratamento de um câncer que foi descoberto muito inicial, vamos deixar bem claro. Seguindo então, se eu curei o paciente, ótimo, excelente, saímos do risco desse câncer evoluir. Porém, essa próstata continua com potencial para ter câncer de próstata. Hoje em dia indica-se uma cirurgia mais simples para remoção do miolo, do interior da próstata, para não desenvolver esse câncer que se curou. Não vamos continuar correndo esse risco. Vou dar um exemplo semelhante, não é exatamente igual, o caso daquela atriz Angelina Jolie. Ela tinha um potencial risco para câncer de mama e não chegou a desenvolver o câncer de mama, mas se decidiu, ela e a equipe médica, que deveria tirar as mamas para não correr o risco de desenvolver. Mais ou menos essa situação com esse paciente que chegou a curar de um câncer inicial de próstata. Ele curou, mas ainda tem o potencial de desenvolver um câncer de próstata. Então, hoje, modernamente, entende-se que deve ser removida a parte que pode gerar câncer de próstata para não se manter esse risco de desenvolver novamente, dentro de alguns anos, o câncer de próstata. Vamos deixar bem claro que é uma potencialidade que não é removida. Lembrando lá do vídeo de diagnóstico, o câncer de próstata é um câncer de origem genética. Nós não temos nenhum fator predisponente. Então, se você curou de um câncer de próstata num determinado momento, essa genética tua continua existindo, gerando uma potencialidade de desenvolver um câncer no futuro. Então, hoje entende-se que se esse câncer inicial, essa primeira abordagem, se você curou desse câncer, vamos remover essa próstata para não correr esse risco futuro, ok? E eu queria deixar claro que essa cirurgia para remoção da parte interna da próstata não é a cirurgia de câncer de próstata, vamos deixar bem claro isso. Isso é importante. A cirurgia para câncer de próstata é uma cirurgia muito maior que nós vamos detalhar um pouquinho mais para frente. Ok? Vamos deixar bem claro isso. Então seria uma cirurgia muito menor, muito mais simples, com menos riscos cirúrgicos, menos agressividade cirúrgica, sem repercussões, tanto para a ereção quanto para a continência. Então vamos para a fase seguinte. Como a gente viu aqui, o primeiro caso é não fazer nada, por incrível que pareça. Acho que ficou bem claro. Segunda situação, um câncer inicial e bem localizado, mas assim, um tumor que já precisa uma certa atenção maior e o tratamento mais agressivo. Ele já tem uma nota pela biópsia de uma agressividade orgânica um pouquinho maior. Se eu tenho um tumor pequeno, um pouco mais agressivo, bem localizado, eu posso usar uma técnica chamada HIFU,
O HIFU, em inglês, quer dizer a técnica de ultrassom de alta intensidade. É um ultrassom que nós estamos acostumados a ver, ultrassom ou ecografia, utilizado para fazer diagnóstico por imagem de várias situações, inclusive da próstata. Esse modelo, esse tipo desse equipamento, ele vai gerar um ultrassom de grande intensidade que gera calor. E ele é aplicado na próstata por via transretal, da mesma maneira que a gente fez a biópsia de próstata. No vídeo anterior a gente comenta sobre a biópsia de próstata, ela é feita por via transretal com um ultrassom. Essa metodologia vai usar um ultrassom também de localização e um segundo ultrassom no mesmo equipamento vai aquecer a próstata naquele ponto onde o tumor está se manifestando. E vai aquecer esse tumor, literalmente cozinhando o tumor. Então é uma técnica relativamente simples, pouco agressiva, não envolve cirurgia, cortes. É considerada uma cirurgia, mas em termos da acepção clara da palavra cirurgias, com perfurações ou incisões, não existe. O paciente é anestesiado, no entanto, não tem agressão ao corpo mais que a introdução do aparelho via retal para fazer esse aquecimento de um pequeno tumor de média agressividade. É uma técnica ainda um pouco controversa, não são todas as entidades governamentais de todos os países que aceitam essa técnica. Porém, a ideia do tratamento é bastante adequada e tem mostrado ser bastante promissor neste tipo de tumor. Continuando então. Primeiro tipo de tratamento, não fazer nenhum tratamento, cânceres muito iniciais. Segundo tratamento, cânceres bem localizados, pequenos e de baixa agressividade, pode ser feito o chamado HIFU, que é o ultrassom de alta intensidade. Terceiro, e mais polêmico, e mais discutido, e mais debatido, a cirurgia de câncer de próstata. A cirurgia de câncer de próstata, ela pode ser performada de 3 maneiras. Primeira maneira, aberta por via abdominal. Uma cirurgia muito antiga, tem mais de 50 anos. Veio evoluindo ao longo dos anos e hoje nós temos até uma versão perineal ali, entre o ânus e o testículo, é possível fazer essa cirurgia de câncer de próstata também por esse acesso, que não é muito utilizado hoje em dia, mas é uma opção terapêutica também. A cirurgia aberta acabou evoluindo, seja abdominal ou seja perineal, para uma cirurgia por videolaparoscopia. Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre videolaparoscopia. É aquela cirurgia feita por alguns furos no abdômen, 3, 4, 5 furos, vários órgãos podem ser operados por essa técnica. E a próstata hoje também pode ser operada por essa técnica, seja por uma videolaparoscopia convencional, ou seja, o médico manipula as pinças e a câmera dentro do paciente, e a videolaparoscopia por robô, que é fantástica, é uma técnica sensacional, já tem 20 anos essa técnica, né? O Brasil, obviamente, nós temos uma dificuldade de chegada dessas tecnologias pelo preço dos equipamentos, para nós é muito caro, mas é uma técnica extremamente delicada, extremamente eficiente, com taxas de cura sensacionais, e o melhor de tudo das cirurgias laparoscópicas, seja convencional ou seja por robô, é o pós-operatório do paciente. A recuperação é muito rápida. Alguns pacientes, em menos de 24 horas, estão aptos a ter alta até. Se o paciente tem uma condição de saúde razoável para boa, muitas vezes em 24 horas após a cirurgia, é possível a gente dar alta para esse paciente com toda a segurança, sem problema nenhum, fazer o pós-operatório na casa dele. Hoje a tecnologia de robô, laparoscopia por robótica, nós temos disponibilizado aos pacientes do consultório sem nenhuma dificuldade. Vamos seguir então em relação à decisão terapêutica sobre câncer de próstata. Lembrando mais uma vez, não fazer nada pode ser uma decisão terapêutica. 2. A ecografia de alta intensidade para pequenos tumores. 3. A cirurgia, nas suas 3 versões. Cirurgia aberta, cirurgia por vídeo e cirurgia por vídeo robô. 4ª opção terapêutica, vamos falar agora. A radioterapia. A radioterapia é uma técnica bastante interessante, muito antiga. Se aplica a pessoas que não podem se submeter à cirurgia por diversas situações, seja por condições de saúde ou seja por uma idade avançada, onde essa pessoa não poderá
se submeter a um procedimento cirúrgico de médio para grande porte. A radioterapia oferece duas versões basicamente. A radioterapia externa, onde um aparelho de radioterapia vai fazer a aplicação de uma dose que é calculada para cada paciente. Volto a falar, os tratamentos são todos customizados. Até a decisão de se fazer ou cirurgia ou radioterapia é uma decisão muito individualizada para cada caso. A dose da radioterapia também é decidido em virtude do tamanho do paciente, do tamanho da próstata, da agressividade do tumor e da extensão do tumor. Se divide em duas situações, essa radioterapia externa e a braquiterapia. Braquiterapia é uma técnica bastante interessante. A braquiterapia é uma modalidade de radioterapia que é adotada para se fazer a radiação de dentro para fora. Temos a radioterapia externa, então, e a radioterapia interna, que é a braquiterapia. Utilizam-se pequenas sementes, são colocadas dentro da próstata para irradiar de dentro para fora. Isso se baseia em decisões terapêuticas também. Não é todo tipo de tumor que pode fazer a radioterapia externa e nem é todo tipo de tumor que pode fazer a braquiterapia. A braquiterapia, diferentemente da radioterapia externa, demanda uma sedação. A radioterapia externa não precisa ser sedado, o paciente é aplicado a dose sem nenhum tipo de sedação ou anestesia. A braquiterapia demanda uma sedação para aplicação das sementes. Isso é feito pela região perineal, ali entre o testículo e o ânus, por meio de agulhas que vão até a próstata aplicar as sementes radioativas. Isso dói, obviamente, e precisa ser realizada uma sedação do paciente. O tempo de internação é muito pequeno também e é logo em seguida o paciente liberado para casa. Vamos repassar mais uma vez? Não fazer nada, fazer o ultrassom de alta intensidade para pequenos tumores, as cirurgias nas suas versões, a radioterapia nas suas versões e uma terapia combinada, cirurgia e radioterapia. Pode ser feita uma combinação de duas técnicas também. Mais uma vez lembrando, isso é muito individual, a decisão cabe ao médico e à família e do paciente também. E isso baseado em quadro clínico do paciente, agressividade do tumor, idade do paciente e decisão até pessoal do paciente também. Ele pode querer um tratamento ou outro. Isso vai ser uma decisão em conjunto com o seu médico. Em casos avançados, onde o estadiamento, que eu falei no começo do vídeo, pelo PET scan ou pela cintilografia óssea, determina que eu tenho tumor de próstata além da próstata, em outros órgãos, geralmente o esqueleto, eu vou adotar a quimioterapia com resultados individualizados para cada caso. Tenho que considerar ainda uma técnica interessante, não consolidada ainda, que é a embolização dos vasos da próstata. A técnica é interessante, cujo objetivo é entupir, obstruir os vasos que dão sustentação à próstata. Essa próstata para de receber aporte sanguíneo, não recebe glicose, não recebe oxigênio, vai morrendo e vai atrofiando. Bastante interessante o raciocínio, não é amplamente aceita ainda, mas é uma técnica que pode se tornar promissora nos próximos anos. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, terapias para o tratamento do câncer de próstata. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam do joinha, do like, da inscrição, sempre interessante, isso ajuda o canal. E sejam sempre bem-vindos até o próximo vídeo. O pessoal aí de trás da câmera quer fazer uma pergunta. A pergunta não é específica sobre tratamentos, né? É uma constatação, eu acho que vale a pena a gente frisar isso. A gente viu que os tratamentos vão ficando cada vez mais complexos à medida em que o diagnóstico ocorre com o câncer em uma progressão, um estágio de maior desenvolvimento. Então a gente chama muita atenção aqui para o vídeo anterior, da importância do diagnóstico do câncer nas suas fases iniciais, que possibilitam tratamentos, não sei se a expressão que eu vou usar está correta, tratamentos mais leves, menos agressivos, se o câncer está nas suas etapas iniciais, é isso? Vamos reforçar esse raciocínio, né? Isso é importante agora, já que a gente falou de tratamento, você vê que o vídeo falou de uma progressão de agressividade do tumor.
É bom considerar isso, gente, voltando até o vídeo anterior sobre diagnóstico. Quanto mais precoce o diagnóstico, menos agressivo é o nosso tratamento, né? Eu acho que talvez isso resuma muito, de forma não técnica, de forma objetiva, que se eu tenho um câncer bastante inicial, eu vou ter um tratamento, às vezes, só de observação. Esse câncer pode até curar sozinho. Se eu deixar esse câncer andar, ou seja, não fizer o diagnóstico de forma precoce, que esse é o objetivo dos homens a partir de 50 anos fazerem o PSA e o toque nos consultórios de urologia, é para fugir de um tratamento bastante agressivo que pode ser uma quimioterapia. Tudo bem, produção? Beleza. Gente, obrigado. Até o próximo vídeo.